Olá, nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção na Faculdade da Universidade Brasil, Tietê. Vamos falar um pouco sobre o processo de fundição, né? Nosso grupo é formado por 5 integrantes, que é Roberto, Gabriel, Adenísio, Cristiano e Vanessa. E nessa matéria nós somos orientados pelo professor Márcio Brandolice. Na indústria de fundição, o processo ele se resume basicamente aí na transformação do material sólido, né, o metal sólido, em metal líquido e a colocação desse material aí em moldes para a formação de peças conforme já pré-estabelecido. Então nós temos alguns equipamentos, né, que são utilizados nesse material para fazer esse material. E então nesse caso nós temos aqui uma caixa de madeira, né, onde é colocada aqui a areia com a resina para formação, colocando aí no interior nessa areia o molde. Aqui tem um recipiente onde é a saída de ar, né, que é o respiro, e aqui tem um outro respiro e o local onde é colocado aqui o metal líquido, que é uma salote. Temos uma outra imagem aqui que mostra um molde seccionado ao meio, né, para a formação da peça. E aqui nós temos o molde, as peças macho, né? Então, nesse caso aqui nós temos ao lado também o molde feito de madeira, que pode ser utilizado madeira, metal, isopor, né, de acordo com o produto que vai ser fabricado. E aqui nós temos uma ilustração, né, uma caixa de metal, essa parte verde, metal, areia no interior, colocação do metal líquido e formação da peça. Uma ilustração aqui mais próxima da realidade, que é já com material já em forma líquida, né, incandescente, aqui com uma temperatura altíssima. Então, correntes, né, aqui as pessoas não se aproximam aqui pela alta temperatura. E após o resfriamento, esses materiais são retirados aí dos moldes, né, as peças são retiradas dos moldes e enviadas para o processo de usinagem, onde são retiradas as rebarbas. Pode ser utilizado lixadeira ou até mesmo no próprio torno, né, para fazer um acabamento mais minucioso. Ok? Nossos colegas vão dar continuidade aí na explicação. Ok? Obrigado. Sequência aí no trabalho de fundição, eu fiquei com a parte de temperatura de fundição, onde o ponto de fusão na fundição está ligado diretamente na temperatura utilizada para o derretimento das ligas de metais que passa do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura também é a mesma quando a substância se solidifica, ou seja, passa do estado líquido para sólido. Então, qual que é o objetivo do controle de temperatura na fundição? É garantir uma utilização segura, obter as peças bem fundidas com uma vida útil mais longa. E para que esse processo finalize tudo correto, é preciso que o metal atinja todas as regiões do molde antes da solidificação. E isso tem que ter uma boa fluidez. Por quê? Então tem que ter um controle muito grande da temperatura dentro do processo de fundição. Que se você abaixar muito a temperatura, ele pode solidificar rápido e não preencher todo o molde, conforme tem que fazer todo o preenchimento. E se você aumentar demais a temperatura, ele pode causar vários problemas, que é o aumento de gases do metal, gerando bolhas, porosidade, aumento do consumo de energia, entre outros. Então tem que ter um controle muito grande dentro da temperatura no processo de fundição. Também falando um pouco mais de materiais, os materiais utilizados na fundição,
Tem os fornos, que é o cubilo e o cadinho, as ligas de metais, que tem que ter um controle grande de temperatura dentro dessas ligas, que é ferro, alumínio, estanho e entre outras. Tem os modelos que são criados antes os criados para definição das peças, que é feita em aço, alumínio, madeira, isopor, que foi o nosso caso do teste, e resina. E tem os moldes, que tem moldes descartáveis e tem moldes permanentes. Os moldes descartados geralmente são modelos em areia, gesso e cerâmica. E os que são permanentes geralmente é em aço. Falando sobre os defeitos no processo da fundição, são vários os defeitos que podem ser causados aí durante o processo, mas dentre eles vamos citar esses 3, que são as bolhas, rachaduras e formas incompletas. As bolhas elas podem ser causadas por causa de uma ventilação incorreta nos machos ou o uso incorreto da areia durante o processo da fundição. As rachaduras elas podem ser causadas por questões de temperatura, seja uma temperatura muito alta ou muito baixa, ou seja, se o material ele sofre um resfriamento ou um aquecimento muito rápido, essa mudança repentina de temperatura pode causar as rachaduras no material. E formas incompletas, como o nome já diz, quando o produto ele não sai exatamente conforme o molde, ou seja, o material ele não preenche todo o molde. Então o resultado vai ser uma peça aí faltando pedaço, pela metade, enfim. Como pode ver na imagem, circulado em vermelho é a parte que não foi preenchida pelo material no molde. E foi observado que a causa desse defeito foi a falta de respiro durante aí o processo. Onde está indicado pelas setas em amarelo foi onde teve o respiro de forma correta. Então o material preencheu o molde aí normalmente. Já onde está circulado não teve o respiro e o material não preencheu o molde. O processo de fundição cinzento oferece uma boa resistência mecânica e resistência ao desgaste. Também tem uma boa capacidade de amortecimento e oferece também uma boa capacidade de fusão e moldagem. Esse tipo de fundição é muito eficiente no amortecimento da energia vibracional e por isso eles são muito indicados quando precisa ser feita a aplicação exposta a vibrações. Tem um baixo custo na matéria-prima, na fabricação de peça e ele permite a montagem das peças com formas mais complexas e intrincadas. São esses um dos fatores que justificam aí a utilização do ferro, da fundição cinzento, do ferro fundido cinzento. Olá pessoal, eu vou falar aqui então um pouco sobre o processo de fundição do aço nodular. O ferro nodular ele se destaca por ser um material mais resistente comparado ao cinzento, porém ele tem um custo mais elevado. Ele é produzido pelo processamento do metal líquido com um carbono equivalente de 4,3%, com adição de magnésio.
O ferro fundido nodular é uma classe de ferro fundido onde o carbono, grafite, permanece livre na matriz metálica, porém em forma esferoidal. Este formato de grafite faz com que a ductilidade seja superior, conferindo ao material características que o aproximam do aço. A presença das esferas ou nódulos de grafite mantém as características de boa usinabilidade e razoável estabilidade dimensional. As propriedades mecânicas dos nodulares são boa resistência mecânica à tração, boa ductilidade e resiliência e boa resistência à compressão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de fundição do aço inox. O molde dele, ele é feito a partir de areia, e essa areia não é uma areia comum. Nela tem resina e catalisador. Daí essa areia preparada é derramada sobre o modelo. O molde ele vai receber uma tinta especial para que a areia não grude na peça. Aí o aço sai numa temperatura do forno de aproximadamente 1550 graus, olha só. E daí, após a peça ser desmoldada, ela entra para fazer a limpeza da peça, para retirada de areia, né, e resíduos. Depois vai para a coifagem e, por fim, para o acabamento e lixamento da peça, para tirar rebarbas, essas coisas. Depois ainda ela vai para uma análise de qualidade, né, para ver como que a peça saiu. Então, é bem interessante, gente. Dando andamento no nosso trabalho, vou falar um pouquinho sobre tratamento térmico de materiais fundidos. E como o próprio nome diz, materiais fundidos, ou seja, já passou pelo processo de fundição. Mas aí a gente vai ter um processo paralelo aí pós essa fundição que vai ajudar a eliminar tensões residuais, homogeneizar a estrutura e otimizar as propriedades mecânicas. Esses tratamentos térmicos podem ser de vários tipos. Os mais comuns são alívio de tensões, recozimento, têmpera e revenido, austêmpora e por aí vai, tem mais alguns processos. Como conclusão do trabalho, a gente pode trazer da seguinte forma. A fundição ela é definida como conformação de metais e ligas a partir de um material líquido que é vazado em modos apropriados, onde, quando esse material se solidifica, ele transforma na forma ali do produto desejado e vira um produto acabado, ou um produto semi-acabado, ou ainda matéria-prima para o processamento mecânico de outras peças, de outros materiais. Essas matérias-primas podem ser tarugos, lingotes, chapas e tudo mais. Então é de grande importância para a indústria, pois praticamente todo produto metálico passa por um processo de fundição em um momento ou outro na sua cadeia de produção. Ou seja, se a gente não tivesse esse processo de fundição, muitas tecnologias que a gente conhece talvez não existissem. Ok? É isso então, pessoal. Valeu!